Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical nesse domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 15. A nossa lição ela tem como título A Paciência e as Suas Recompensas. O objetivo da nossa lição é nós compreendermos que, por maior que seja o sofrimento que nós estamos passando nesse momento, ele não é nem comparado com aquela glória que está nos reservada nos finais do tempo. Tiago, em sua carta, ele exorta os cristãos a terem paciência. O significado da palavra paciência, dentro desse contexto do livro de Tiago, ele tem a ideia de perseverança, né? E isso levando em conta o momento que eles estavam vivendo, que era um momento de grande provação, de grande perseguição, né? A paciência ou a perseverança, ela faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que nós vamos adquirindo através da experiência de vida que nós temos com Deus, através da nossa jornada aqui na Terra, a nossa caminhada cristã aqui na Terra. Paciência consiste em suportar, né, aqueles momentos de grande aflição ou de provação que nós estamos passando. Dentro do que nós já estudamos na carta de Tiago, nós vemos que existia vários problemas que aquele povo estava passando, né? Em lições anteriores podemos até relembrar algum desses problemas, tais como a questão da indiferença que existia, né, entre eles, fazendo acepção das pessoas, aqueles que eram mais ricos do que eram mais pobres, e sendo que eles valorizavam muito mais as pessoas ricas e desprezavam os pobres, e eram justamente os ricos que estavam levando-os às prisões e roubando os seus direitos. Mesmo assim, havia uma valorização muito maior para essas pessoas, das brigas que existiam entre si, das perseguições religiosas. E agora nós vemos Tiago ele abordando um assunto, que uma forte divisão ali social, uma divisão econômica que existia entre os cristãos que foram perseguidos, né? Entre os cristãos que foram dispersos, né? Muitos que detinham o poder econômico, né? E estavam explorando o povo, negando os seus direitos, né? Estavam explorando ali os seus próprios conterrâneos, seus próprios patrícios, o seu próprio povo, né? Tiago ele aborda esse assunto dizendo que os mais privilegiados, né, eles estavam roubando ali, sonegando parte do seu salário, né, dos seus trabalhadores, através de fraudes, né? Enquanto poucos viviam ali uma vida regalada, cheia de confortos, né, de glamour, a grande maioria do povo vivia uma plena miséria, a ponto de eles clamarem, né, e o seu clamor chegou aos ouvidos de Deus, né? Isso está registrado lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 5. Ele diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra e por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Tiago, ele usa uma expressão muito forte, quando ele diz: o clamor do povo penetrou nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O termo penetrou nos ouvidos soa algo muito forte, muito agressivo, né? Com toda certeza, essa não era uma prática isolada entre o povo, né? Essa exploração que existia ali não era uma prática que foi pontual, né? Mas era algo que estava enraizado no meio do povo. Em lições anteriores, na carta de Tiago, nós podemos notar que havia uma discriminação social muito grande, muito severa entre os ricos e os pobres. Isso nós podemos ver registrado em todo o livro de Tiago, um texto que registra muito bem essa questão. Nós podemos ver lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. Ele diz assim: Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste ao pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não o arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Dentro do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a indiferença existente ali entre aqueles irmãos era causada pelo mau uso do dinheiro.
O ser rico não significa que a pessoa é um pecador, né? Como nós vimos em lições anteriores, é a soberba do coração do homem que o torna um pecador. O dinheiro ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição na vida do homem, né? Depende muito o lugar que o dinheiro vai ocupar na vida do homem. Se o dinheiro estiver ali em primeiro lugar, com certeza ele será uma maldição na vida do homem. A Bíblia tem vários textos que vai falar sobre isso, né? Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro, né? E entre outros textos, ela vai dizer que o dinheiro ele pode ser uma bênção na vida do ser humano, como também pode ser uma maldição. Como cristão, nós não podemos aceitar nenhum tipo de injustiça, quer seja injustiça social, injustiça econômica, né? Nós temos que ser um exemplo, né? Deus é um exemplo de justiça e paciência para com o homem. É o homem pecador que, devido à sua natureza pecaminosa, né, tem encontrado na misericórdia de Deus e na sua paciência o perdão pelos seus pecados, né, o amor que restaura a vida deste homem. Nós, como cristãos também, devemos ser exemplo em paciência e em justiça. Vamos ler o texto básico da nossa lição, que se encontra lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11. Ele diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, ele usa a figura do lavrador em suas atividades diárias para exemplificar como nós devemos praticar a paciência entre nós, né? O lavrador que com muita paciência ali vai arar a terra, preparar aquela terra, adubar com o fertilizante correto, retirar ali o mato, a erva daninha, para que não sufoque ali a semente. Ele vai cuidar para que a sua plantação não desenvolva nenhum tipo de praga, né? No período de seca ele vai procurar ali irrigar aquela terra, irrigar aquelas sementes, vai aguardar ansiosamente ali o início da chuva e os finais da chuva, né, para que ele possa ter uma boa colheita. Depois de todo esse trabalho, de toda essa paciência que ele teve ali com a sua plantação, a probabilidade dele colher bons frutos são muito grandes, porque ele deu ali o seu melhor, né, para que recebesse da terra os seus frutos. Lembrando que ele pode até ser surpreendido pelo excesso de chuva, pelo frio, ou pela escassez de água, ou pelas pragas, né? Pode sim, mas ele não pode deixar de fazer a sua parte. Lembrando que Tiago ele está usando ali, embora Tiago esteja usando a figura de um lavrador como exemplo, o seu objetivo é exortar aqueles cristãos a permanecerem firmes, né? E não mudar a sua postura ou a sua forma de viver diante das injustiças sociais que eles estavam vivendo naquele momento. No versículo 9 de Tiago, ele exorta a refletir a nossa postura com o nosso próximo. Tiago, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Diante do versículo que nós acabamos de ler, nós devemos estar prontos para refletir sobre o nosso comportamento e sobre as nossas ações. Um desafio muito difícil é nós reconhecermos onde nós erramos e pedir perdão. Não é pedir perdão simplesmente para encerrar um assunto mais rápido ou evitar uma discussão. É nós olharmos para onde nós erramos e mudar de atitude e pedir perdão. Isso faz toda a diferença. Nesse versículo também nós vemos uma clara observação sobre a vinda de Cristo. Peter David, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: a proximidade do dia escatológico não é apenas um ímpeto para se olharmos para o julgamento dos pecadores,
mas é também uma advertência de que as pessoas examinem o seu próprio comportamento. Uma coisa é certa, o dia do Senhor vem, e Ele vem não somente para resgatar o seu povo, mas também vem para julgar. Diante dessa verdade, né, uma pergunta que só cada um de nós pode responder, e pode responder por si próprio, né? Como está a minha vida diante de Deus? Nós temos que parar e refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que está em nosso coração. Nós temos que dar lugar, né, para que Deus haja em nossa vida. No versículo 10 de Tiago, capítulo 5, né, Tiago ele afirma que não era uma coisa extraordinária que aqueles irmãos estavam vivendo, aquele momento de provação, aquele momento de dificuldade, mas muitos viveram situações igual ou até piores, né? Então, Tiago ele até cita ali os profetas no Antigo Testamento. Então, vamos dar uma lida lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 10 até o versículo 11. Ele diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago ele faz menção dos profetas que viveram no Velho Testamento, dentre os quais podemos citar vários, né, que viveram situações difíceis, como no caso de Amós, né? Amós ele combateu ali a falsidade espiritual que o povo estava vivendo, combatendo ali um culto decadente, né, um culto espiritual decadente no meio do povo, um culto cheio de formalismo, cheio de formalidade, sem objetivo nenhum de adorar a Deus, simplesmente para cumprir ali um ritual que satisfazia o povo. Combateu ali a imoralidade que o povo vivia, a falta de justiça social que eles viviam. A mensagem de Amós é muito forte nessa questão de justiça social. Nós podemos ver lá isso em Amós capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim: Odeiam na porta aos que os repreendem e abominam aos que falam sinceramente. Com certeza Amós viveu momentos muito difíceis ali no seu ministério, porque o povo já não suportava mais escutar os profetas falando da vontade de Deus, falando para que o povo se arrependesse ali dos seus pecados. Jeremias também é um outro profeta que sofreu muito para tentar convencer o povo do seu pecado e para que ele não fosse levado para o cativeiro babilônico, né? Também outro profeta que sofreu muito foi o profeta Elias, né? Que após vencer ali os 450 profetas de Baal, né? Foi perseguido duramente pela rainha Jezabel, né? A ponto de ele sentir-se sozinho, ficou com medo, ficou angustiado, sentiu depressão, né? Como qualquer outro ser humano diante dos problemas, mas encontrou força e coragem, né, para cumprir aquilo que Deus havia proposto em sua vida. Mas com toda certeza, quando nós falamos sobre paciência, logo nós lembramos de Jó, né? Quem é que nunca ouviu falar da história de Jó, né? Tiago ele até faz referência de Jó em sua carta, né? Jó ele virou até um refrão, né? Um refrão popular, quando passamos por uma situação desgastante, uma situação muito difícil, né? Uma situação que realmente leva a um estresse, logo nós dizemos, tem que ter paciência de Jó para suportar essa situação, né? Não era para menos, né? Porque Jó ele passou por uma sequência de problemas que, com certeza, qualquer ser humano iria questionar a Deus por que estava passando por aquele problema. Porque Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que se desviava do mal, uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Por que que Jó estava passando por aquela situação tão difícil, né? E se nós vemos a situação que Jó passou, né, nós podemos ver ali que Jó perdeu toda ali os seus bens materiais, perdeu os seus bois, os seus servos, caiu fogo do céu, queimou as suas ovelhas, matando também os seus servos, os caldeus roubaram ali seus camelos, recebeu a notícia lá que todos os seus 10 filhos morreram de uma única vez só, né? Tudo isso, né, aconteceu de uma vez só. E ainda, se não bastasse isso, Jó foi acometido de uma enfermidade, né, da planta do pé até a sua cabeça, né? Tudo isso nós podemos ver que Jó suportou sem reclamar. Hoje nós conhecemos a história de Jó, conhecemos o seu meio,
como conhecemos o seu início da história, o seu meio e o seu fim. Se nós tivéssemos esse conhecimento e pudéssemos assumir um dos lugares dos 3 amigos que estaria ali consolando Jó, com certeza nós iríamos incentivar Jó. Jó, continue firme, né? Mesmo em meio a toda essa desgraça que veio sobre a sua vida, né? Deus é sobre ti, Deus está contigo, permaneça firme, Deus proverá, mas com certeza Deus quer o melhor para a nossa vida. Independente do momento que nós estamos vivendo hoje, né, Deus quer o melhor para nós. Amém? Para concluir, na prática, nos dias atuais que vivemos hoje, com tanta agitação, com tanta correria, pressa, né, estresse, não é fácil nós vivermos uma vida com paciência nos nossos dias atuais. Naquela época, e Tiago também escreve àqueles irmãos, ele vê a necessidade deles praticarem a paciência entre si, né? Ele chega a citar ali o exemplo do lavrador, né? Que com paciência prepara a terra, mesmo diante de toda a dificuldade, ele faz a sua parte com o objetivo de colher bons frutos, bons resultados, né? Tiago, ele deixa bem claro que a aprovação não é uma exclusividade de um determinado período, né? A aprovação, ela está diante do decorrer da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Amém? Que Deus abençoe a todos.